fica muito claro uma situação que não ocorre somente nos Estados Unidos, nem somente no Brasil, mas em muitos países, que é a constatação da vulnerabilidade dos criadores, sobretudo no que a gente está tratando aqui do audiovisual. Vulnerabilidade negocial, porque de fato os criadores não conseguem negociar os seus contratos, e vulnerabilidade nas legislações, porque muitos países não reconhecem isso que se chama direito de remuneração, que parece uma coisa muito difícil, mas é simples. É o direito que um criador tem de ser remunerado pela utilização comercial das obras que ele criou, que ele participou como intérprete de alguma forma. Em um momento efervescente na criação de novas tecnologias e em um cenário de incerteza sobre o futuro, a classe artística tem reivindicado alguns de seus direitos como classe trabalhadora. O avanço da inteligência artificial, as greves de roteiristas e atores nos Estados Unidos e um novo governo no Brasil são alguns fatores que aumentam esse debate. Para comentar o assunto, Vitor Drummond, que é escritor, advogado e presidente da Interartes Brasil, uma associação que luta pelos direitos dos atores no audiovisual. Bom, Vitor, começar perguntando logo com a greve dos roteiristas e dos atores que está acontecendo aí em Hollywood, né, sobre pagamentos residuais, uso da inteligência artificial, né, e outras lutas. Que alerta isso passa para os artistas brasileiros? O direito de remuneração é, na verdade, uma compensação, uma possibilidade de remunerar os criadores pelo trabalho deles nas obras que estão sendo comercialmente exploradas, sobretudo no ambiente digital. E o que aconteceu agora é que essa vulnerabilidade ela chegou a um nível tal e ela esgarçou essa relação, porque as obras que os artistas das quais eles participam são muito exploradas no ambiente digital e muito possivelmente serão primordialmente exploradas no ambiente digital num futuro próximo, né? Ainda que a gente não queira adivinhar o futuro, mas pelo menos em larga medida. E precisa haver uma remuneração por isso, justa. Ou seja, esse direito, que não é a favor, né? A gente tem um mote nosso na associação, que é direito autoral não é favor, né? Simplesmente precisa ser respeitado, né? Tem muitas razões históricas que conduzem a isso, mas eu acho que isso resume a questão. E você falou muito sobre essa vulnerabilidade, né? Como um artista brasileiro, um ator hoje, ele chegando assim para assinar um contrato, como ele pode se prevenir? Então, essa é a questão, veja. Os contratos que são apresentados por os artistas, eles são contratos que não são, na sua absoluta maioria das vezes, e por que eu digo isso? Porque quando eles são operados por ou apresentados por grandes empresas, é assim que acontece, né? Esses contratos são simplesmente apresentados e exige-se dessas pessoas que ou eles assinem ou não assinem. Então, os contratos não são negociados. Por isso eu falo em vulnerabilidade, né? Tecnicamente, a gente tem um monte de jeito de falar isso, hipossuficiência, etc. Mas estar vulnerável a um contrato, eu acho que é uma condição que todo mundo entende. Estar fragilizado. Nenhum artista. Agora eu falo especificamente dos atores e atrizes, porque é a minha experiência prática como dirigente da associação. Eu não quero falar em nome de outras categorias que têm muita voz e têm falado nesse processo bastante. Mas na experiência minha como advogado e dirigente da associação, o que eu sei é que os artistas não negociam cláusulas. Eles aceitam cláusulas e negociam, quando é possível, os valores que vão receber pelo seu trabalho. Ou seja, um artista que tem uma condição melhor, digamos assim, comercialmente, que é reconhecido como um artista que pode gerar um resultado econômico para as empresas positivo, esse artista vai ter uma condição melhor negocial, ele vai, entre aspas, valer mais no mercado do ponto de vista comercial. Com todas as ressalvas, eu estou dizendo isso, porque todo mundo sabe que a minha posição é de defender a coletividade. Não é? Mas vejam, isso é uma coisa absurda. Você pode pegar um artista mais simples, que está começando a carreira, ou uma grande estrela, um grande medalhão, digamos assim, do audiovisual brasileiro, e eles terão que se submeter primordialmente às cláusulas que são colocadas. E aí, só fazer um adendo sobre isso, isso é tão relevante e é tão evidente que no ano passado, alguns anos atrás, não sei se você lembra disso, mas a
Scarlett Johansson teve uma discussão com a Disney, com a Marvel, porque durante a pandemia ela estava negociando a participação dela lá na Viúva Negra, e o advogado dela estava dizendo, olha, parte do que ela vai ganhar é pelos direitos no cinema. Vocês precisam remunerá-la se for pelas plataformas de streaming, porque esse dinheiro é dela, do trabalho dela. E eles ganharam, acho que, 8 meses nessa discussão com o advogado e com a Scarlett, e não queriam pagá-la, né? Aí ela notificou. Se os grandes estúdios, se as grandes empresas, se essas empresas universais e gigantes não respeitam a Scarlett Johansson, que é uma figura que tem impacto mundial no audiovisual, você acha que eles vão respeitar os outros nas negociações? Claro que não. Então, por mais prestígio social que tem um artista, isso nunca vai ser suficiente para garantir a ele uma negociação igualitária com as grandes empresas. Sim, com certeza. Fala-se muito aqui no Brasil da regularização dessas plataformas de streaming, né? Você acha que isso pode ajudar de alguma forma os trabalhadores de audiovisual, no seu caso, né, falando aí mais dos atores? O que acontece é que existe um curto-circuito aqui. Os artistas, genericamente, mas no audiovisual, atores e atrizes, têm um impacto social e têm um reconhecimento social que é muito relevante para o papel cultural do país, para a representação cultural do nosso povo, não é? Então, é muito importante que, se há um entorno protetivo, ou regulatório, ou o nome que se dê, ou legislativo, esses agentes sejam também protegidos nas suas condições de inferioridade negocial, de vulnerabilidade. Então, a gente só protege mesmo a nossa cultura e a nossa arte se a gente protege os nossos artistas e os nossos criadores. Nenhum país vai, de fato, ser um país grande se ele tem somente produtos culturais desrespeitando os seus criadores. Está acontecendo uma coisa muito interessante sobre esse tema também, comprovando que é uma discussão universal, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, todo mundo já deve ter visto e sabido, né? Houve uma política de Estado para que a cultura e o audiovisual fossem elementos de venda da imagem país, de soft power. E a Coreia do Sul conseguiu chegar em tantos lugares que hoje as pessoas estudam coreano para estar conectados com aquela cultura. E eles também estão passando por essa discussão, especificamente no streaming, em relação ao não pagamento de direitos, né? Então, existe essa exigência. E o que eu queria dizer para você também, Vitor, é uma coisa muito simples. O direito autoral, os direitos autorais, né, usando uma expressão mais ampla e consagrada na nossa lei, ele vai tratar de trazer uma discussão muito interessante, que é assim: se você é um criador de uma determinada obra, e aquela obra vai ser explorada tecnicamente, como se chama, né, comercialmente, sob diversas formas, você precisa ser remunerado por isso. O que acontece hoje? Essas empresas, quando apresentam os contratos, elas ficcionam que, de fato, há uma remuneração em formas de exploração em que não está havendo o pagamento. Então, por isso existe uma tendência a que isso se dê sob a forma de proteção de gestão coletiva. Acontece na música há muito tempo no Brasil e no mundo todo. E no audiovisual, não é no mundo todo, mas isso caminha-se para ser o futuro do uso e do pagamento, do reconhecimento do direito dos artistas nesse setor audiovisual. Porque se ele não tem a possibilidade de negociar, é importante que alguém negocie pelo menos os valores referentes à exploração comercial das obras que vão estar sendo utilizadas com o trabalho dele. Essa é a lógica. Ou vamos imaginar trazendo o streaming de forma muito concreta. Os artistas que são chamados para participar de obras de audiovisual, eles são chamados para participar e eles são contratados para usos que são usos determinados na lei. Quando uma nova forma chega e atropela todo mundo, eles precisam ser remunerados por essa nova forma. É uma nova forma de utilização. É absolutamente necessário proteger os artistas e respeitar
esses direitos. Antigamente você tinha só o cinema, depois você passa a ter a TV, hoje você tem o streaming. A gente não sabe nem onde vai parar esses meios tecnológicos, não é? Então, é importante que as pessoas tenham seus direitos assegurados, garantidos na lei e com possibilidade, de fato, de que isso venha a acontecer de verdade. E a forma com que se contrata hoje não se permite. E aí, claro que a gente tem problemas ao longo dessa cadeia produtiva. E a gente está num momento crucial para isso. Eu acho que a sociedade brasileira precisa acordar para isso. Não são só os artistas ou os criadores. A sociedade brasileira precisa acordar para o seguinte: os artistas precisam ser remunerados pelo seu trabalho, por aquilo que eles fazem para nós, porque senão a gente vai desestimular a existência de novos artistas, a gente vai desestimular a própria existência da arte. E com isso, todo mundo perde. Além de ser absolutamente injusto, todo mundo perde, porque a gente tem menos artistas, menos criação e, portanto, uma vida pior, né? Porque a arte é o que nos conecta com a possibilidade da gente continuar vivendo. É uma das grandes coisas ou dos grandes elementos de manutenção da nossa vida. Os sindicatos, o Screen Actors Guild, o sindicato de lá, descobriu que os figurantes estavam tendo seu corpo escaneado para serem utilizados posteriormente. Ora, se um ator, ou um locutor, ou um dublador, ou um figurante, que no fundo pode ser também um ator ali, atriz, tem o seu corpo escaneado para utilização posterior, ele só vai fazer esse trabalho uma vez. Sim, realmente é lamentável que empresas que tenham lucros exorbitantes proponham aos artistas que eles tenham a sua voz sintetizada ou o seu corpo escaneado, fazendo com que a vulnerabilidade deles seja... Quer dizer, o trabalho vira nada. Essa pessoa vai fazer esse trabalho uma vez e acabou. Nunca mais. E ainda vai tirar o próprio trabalho e tirar o trabalho de outros. Isso é profundamente injusto. Isso é indigno, isso é profundamente injusto. Entende? E o streaming joga nesse lugar. Toda essa questão do streaming joga nesse lugar. As pessoas precisam ser remuneradas de forma proporcional ao seu trabalho. Então, esse momento que a gente está agora, a discussão sobre um projeto de lei, que é o PL 2370, a gente tem um embate muito, muito grande, porque a classe artística está absolutamente unida em prol exatamente do reconhecimento dos seus direitos no ambiente digital. Então, é isso que a gente está lutando agora de forma bastante aguerrida. Toda a classe artística, no audiovisual, na música, todo mundo apoiando e multiplicando essa questão. Então, é muito importante que a gente faça um apelo para a sociedade civil, para a opinião pública entender que essa demanda dos criadores, além de ser uma demanda justa, adequada, equilibrada, digna, ela está falando de direitos que são dessas pessoas e que precisam ser garantidos. E volto a dizer, se a gente mata o artista porque ele não tem possibilidade de receber pelo seu trabalho, ele não vai ser artista. E são os artistas que nós gostamos. A gente quer que os artistas continuem sendo artistas. A gente precisa, todo mundo, defender os artistas nessa causa, porque essa é uma causa de toda a sociedade brasileira. Eu formei essa associação quase 20 anos atrás. Eu estou nessa luta junto de muitas outras pessoas. Isso não é uma luta individual, absolutamente coletiva, mas eu tenho que dar o meu testemunho. E o meu testemunho é que um momento como esse, de agora, que a gente está vivendo, nunca aconteceu no Brasil, em que a gente tenha a união de todos os artistas em prol dessa luta e, de fato, a possibilidade de ter uma lei que venha garantir os direitos no ambiente digital, que, no fundo, vai ser um dos principais, talvez o principal meio de utilização das obras, tanto na música, no audiovisual, como em outras, né? Agora, sabe uma coisa que é interessante? É que os nossos opositores, eu acho que eles estão fazendo uma supervaloração
econômica disso, sabe? No fundo, ninguém quer nessa luta, ninguém quer, e ninguém vai propor algo, nem está propondo em nenhum momento algo que seja tamanho que venha a diminuir a atuação, a existência das empresas e, propriamente, a sua atividade principal. O Brasil, em algum sentido, está para trás e fica para trás quando ele não reconhece os direitos dos artistas, porque isso faz com que essa ausência de pacificação nesse setor dificulte muitas e muitas atividades que podem gerar mais produção audiovisual. Você pode ver, nunca houve nenhum país em que exista direito de remuneração, nenhuma diminuição da produção, muito pelo contrário, um aumento, um incremento, e aí sim, uma união entre os criadores e as empresas para que as histórias de cada país, e é isso que a gente espera, que as histórias brasileiras, que as narrativas brasileiras ganhem um mundo com os nossos artistas, com os nossos produtores e com a nossa imagem. A gente precisa defender essa turma, toda a sociedade, não é? Cada um na sua medida. E eu acho que o momento é agora. Acho mesmo, acredito muito nisso. E acredito na vitória. Acredito que a gente vai ter uma legislação positiva, que a gente vai ter uma legislação que vai garantir os direitos dos artistas no audiovisual, na música e na produção, e que a gente vai ter uma melhoria dessas condições. Vai ser bom para todo mundo. Eu realmente acredito.